capitalista! E aí, tudo bem com você? Olha, hoje nós vamos falar sobre ETFs. Será que os ETFs brasileiros valem a pena? Para descobrir, vem comigo até o final. Eu já te expliquei em outros vídeos aqui do canal o que são ETFs e como eles funcionam. Hoje eu trouxe aqui uma lista de alguns ETFs brasileiros de renda variável, de cripto e de renda fixa para a gente entender o porquê que eu gosto e sou a favor desse tipo de fundo. Eu uso bastante o ETF BOVA11, entre outros, nos meus investimentos, e o interessante é que esse fundo tem um valor mais barato, o que faz dele um investimento democrático e que cabe no bolso de todo mundo. Esse tipo de investimento vem crescendo nos últimos anos e, de acordo com dados da B3 do mês de setembro de 2021, atualmente os ETFs já contam com mais de 470 mil investidores, pessoas físicas, e isso só tende a aumentar. Bom, os principais fatores que a gente deve usar para avaliar um fundo são a liquidez, a taxa de administração e a qualidade do gestor que administra o fundo. Para te ajudar a entender como é que funcionam os ETFs, eu montei uma lista com alguns ETFs para a gente analisar juntos. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá. Então fizemos essa tabela, nela a gente tem BOVA, BOVV, BBOV, Small, IVVB11, ACWI, SPXI, QBTC, Hash e IMA-B. Legal, todos esses são fundos e cada um deles segue um índice e é de um determinado segmento. Então, por exemplo, o BOVA, o BOVV11 e o BOOV11, os três são ETFs que replicam o Ibovespa e por isso estão no segmento renda variável ações. Então, basicamente, são o mesmo produto, tá certo? Os três replicam o Ibovespa, então é como se você estivesse comprando o Ibovespa, só que você pode fazer isso, por exemplo, no caso do BBOV11, com apenas R$ 53,82, R$ 53,82, e com o BOVA11 cerca de R$ 100. Já o Small 11, ele é também de renda variável e ações, mas ele replica o índice Small B3 de Small Caps, empresas pequenas. Então, se você compra o Small 11, é como se você estivesse comprando uma carteira de Small Caps brasileiras. Small Caps são empresas pequenas. Eu não vou definir exatamente qual o patrimônio, mas são empresas menores. A gente tem o IVVB11, que é do S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, então também é renda variável. Temos o ACWI11, que ele replica o índice MCSI ACWI, que no final das contas é um dos maiores índices de ações do mundo, tá certo? O índice ACWI, ele está em 23 países desenvolvidos grandes, ele também representa 26 países emergentes e são mais ou menos 3 mil empresas, tá certo? É mais ou menos 85% de todo o mercado mundial é coberto pelo MSCI ACWI. Então, você quer comprar a bolsa do mundo todo, você pode comprar esse ETF. O SPXI 11 também é do S&P. Já o QBTC e o Hash, os dois são de criptos, tá certo? O QBTC é só do Bitcoin e o Hash 11 é de uma cesta de criptomoedas. As mais líquidas aí, Bitcoin, Ethereum, entre outras. E em último lugar, no último lugar da tabela aqui, o IMA-B11. O IMA-B11 é um ETF que compra títulos de renda fixa e inflação,
e ele segue o índice IMAB, que é um índice de renda fixa e de inflação. Legal. Um outro indicador, então, muito importante é a liquidez. Veja como o BOVA e o BOVV são de longe os mais líquidos. O BOVA11 negociou no mês de setembro, na média, 1 bilhão e 100 milhões por dia. O BOVV11, 411 milhões por dia. Já em terceiro lugar está o IVVB11, que negociou 104 milhões na média. Depois tem o Small, que é 42 milhões, o Hash, 39 milhões, e os outros menos ainda, sendo que o menos líquido é o IMAB11, que negociou 1 milhão e 600 mil reais por dia no último mês de setembro, na média. A rentabilidade é muito parecida com a rentabilidade dos índices que ele replica. Então veja aí que os do Ibovespa renderam aí na média 5%, 5,5% a 6%. O Small 11 rendeu 3,39%. O IVV, que é lá da Bolsa Americana, que rendeu muito mais que a brasileira, rendeu cerca de 35%. O ACWI, que representa a Bolsa do mundo todo, 18%. O QBTC, esse aqui só tem 11 meses. O ACWI também só tem 11 meses. O QBTC já valorizou 93,2% desde que foi emitido, né? Desde que foi aberto. Claro, porque as criptos e o Bitcoin vem subindo muito. E o Hash 11 tem menos tempo, tem apenas 7 meses e já se valorizou 19%. E o que valorizou menos foi o de renda fixa, que valorizou 2,46%. Por quê? Porque lá dentro tem títulos de inflação, títulos pré-fixados, e a renda fixa pré-fixada se desvalorizou. Os títulos se desvalorizaram um pouquinho porque os juros estão subindo, tem subido no Brasil, então é por isso que ele rendeu menos. O único ETF que eu invisto para valer é o BOVA11. Às vezes eu faço alguma coisa no IVVB11 também, que é do S&P, mas o BOVA11 eu negocio todos os dias, faço uma série de estratégias e ele já tem um patrimônio de mais de 18 bilhões de reais e 120 mil investidores. Então, muita gente investe no BOVA11. Eu gosto do BOVA11 porque ele representa o índice e com isso eu posso comprar as minhas proteções e uma série de coisas. O ETF é como o ingrediente de uma receita, né? Então, ao invés de você comprar cada ingrediente separadamente, você já compra algo preparado que alguém montou para você. Então, por exemplo, um kit de ervas de tempero. Ao invés de você comprar cada um separado, você compra lá um kit especial. Faz muito sentido, principalmente para os investidores novos. Legal? Então o ETF serve tranquilamente para você fazer a sua estratégia barbell, por exemplo. Você quer ter renda fixa de um lado e bolsa do outro. Ao invés de você comprar cada ativo da bolsa, você compra o ETF direto e já consegue balancear entre os dois tipos de ativos, as duas classes de ativos. Se você é um investidor iniciante que não tem muito tempo, não tem muito dinheiro e também não tem muito conhecimento, o ETF pode ser uma alternativa que vale muito a pena para você. Porque você vai fazendo o balanceamento, você diversifica a sua carteira, você tem uma carteira de um investidor profissional, mas com pouco dinheiro e baixos custos operacionais. E os ETFs são ideais para quem está nessa condição de começando no mercado financeiro e quer fazer o balanceamento dinâmico. Você compra um pouco de ETF de renda fixa, um pouco de ETF do índice, da bolsa, e aí você vai fazendo o balanceamento dinâmico. Além disso, os aportes também podem ser feitos nesses mesmos ETFs, né? Então, como é que você faz o balanceamento dinâmico? Por exemplo, você coloca 30% num ETF de bolsa,
70% num ETF de renda fixa ou diretamente num título do Tesouro Direto. E quando a bolsa subir demais, você vende um pouquinho dos seus ETFs de bolsa e coloca esse dinheiro na renda fixa. Quando a bolsa tiver caído muito, os 30% que você tinha vão se desvalorizar, vão chegar a 25%, 20%, então você vende a sua renda fixa e volta para a bolsa. Se você fizer isso dinamicamente, você vai fazer o que todo mundo deveria fazer quando investe no mercado financeiro: comprar barato e vender caro. E quanto mais conhecimento, tempo e dinheiro você tiver, mais eficiente vai ficar a sua estratégia. E aí, capitalista, você já investe em ETF? Acha que vale a pena investir em ETF? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço e tudo de bom!